Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Leremos do verso 1 até o verso de número 6. Onde diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. A igreja de Jerusalém, conhecida como igreja primitiva, ela havia crescido de maneira rápida, de maneira extraordinária. Aquela que é a primeira comunidade cristã da história, que surge e cuja narrativa do nascimento está narrada no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, fruto da pregação de Pedro, quando o derramamento do Espírito acontece sobre uma comunidade de 120 discípulos, que haviam presenciado a ressurreição do Senhor e presenciado a ascensão do Senhor. E na ocasião do retorno do Senhor para a glória, o Senhor dá uma ordem: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não era para os discípulos saírem de imediato pregando a palavra, não era para sair de imediato expulsando os demônios, não era para sair de imediato realizando a obra quando o Senhor partiu, porque eles precisavam de uma experiência que daria a eles poder, que daria a eles autoridade para o enfrentamento das lutas espirituais. Pois o ministério cristão não basta boa vontade, não basta recurso, não basta ferramenta. É necessário ter uma experiência, um outro elemento. E esse outro elemento ainda não havia sido concedido aos discípulos. Então eles obedecem, permanecem no cenáculo orando quando o Senhor volta para a glória, e passam 10 dias orando os discípulos, Maria e algumas mulheres. Até que vem, numa reunião de oração, entra um vento impetuoso e o Espírito Santo é derramado sobre aquela comunidade de 120 crentes. E a reação daqueles 120 crentes foi uma reação extraordinária. Eles saíram do local onde estavam orando, e Jerusalém, naquele contexto, estava presenciando a sua segunda grande festa. Já haviam experimentado 50 dias antes a festa da Páscoa, ocasião em que o Senhor fora crucificado e ressurreto.
E agora, 50 dias depois, a segunda grande festa, a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, assim como na festa da Páscoa, era um hábito judeus de todo o mundo peregrinarem para Jerusalém. Era inadmissível um judeu morar na Líbia, morar nos Emirados Árabes, morar na Ásia, morar na África e celebrar a Páscoa de longe, celebrar o Pentecostes de longe. Famílias inteiras, numerosas, migravam para Jerusalém e ficavam e estendiam suas barracas. Aqueles que tinham parentes eram recebidos nos lares, nas casas, reviam suas famílias. E aqueles que não tinham nenhuma moradia, nenhum familiar em Jerusalém, literalmente armavam suas tendas, suas barracas para celebrarem essas festas. E quando aquela comunidade de 120 crentes começa a orar e saem para um espaço público, aqueles que estavam povoando Jerusalém por causa da festa, eles são surpreendidos com aquela cena. E acontece naquele episódio uma experiência. Línguas como de fogo são derramadas sobre a cabeça daqueles apóstolos, daqueles discípulos do Senhor. E eles começaram a orar. E o mais interessante, quando eles saíam do cenáculo e estavam nas ruas orando com alegria, reagindo ao derramamento do Espírito Santo, as mais diversas nacionalidades representadas ali, os judeus das muitas nações, entendiam o que aqueles homens estavam falando. Então, o judeu que morava na Arábia, ele entendia em árabe o que Pedro estava falando. Aquele que morava na Líbia entendia em libanês o que Tiago estava falando. Aquele que morava no Ponto, ou na Capadócia, ou na Grécia, ouvia no seu idioma o que João estava falando. E eles ficaram surpresos. Como que nós, todos nós, e eram milhares e milhares e milhares de judeus ali, como que nós, ao mesmo tempo, eles falam o idioma deles, eles falam judeu, e nós somos judeus também, mas eles não estão falando na língua hebraica, eles estão falando no nosso idioma. Se houvesse ali um brasileiro, estaria ouvindo ali em português, caso o Brasil já fosse o país que nós conhecemos. Se houvesse um indígena ali, ouviria em tupi-guarani. Como pode? E aí, acontece que naquela reação de surpresa e de alegria, havia também aqueles que estavam zombando. Sempre há aqueles que resistem ao Espírito de Deus. E começaram a zombar, a debochar e dizer nada, eles estão bêbados. Provavelmente havia também alguma reação gestual, alguma reação corpórea. Estão bêbados, estão embriagados. E quando Pedro ouve então essa acusação, Pedro se levanta. Atos 2, Pedro se levanta. E Pedro vai dizer: olha, não há ninguém embriagado aqui. Ainda são 9 horas da manhã. É muito cedo para o vinho. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o cumprimento da profecia de Joel, quando o Senhor disse que haveria o tempo em que Ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, e haveriam jovens profetizando, sonhando, assim como idosos, anciãos, assim como também homens e mulheres, jovens, idosos, moças e rapazes. E aí então Pedro começa a expor o Evangelho. E no final da sua pregação, a multidão, impactada por aquela mensagem, pergunta: o que faremos diante dessa mensagem que acabamos de ouvir? Pedro diz: olha, creiam no Senhor e recebam o dom do Espírito Santo. Naquela ocasião, 3.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças que não foram contabilizadas. Numa época em que não tinha métodos contraceptivos, famílias numerosas. Os especialistas dizem que a igreja primitiva, que no texto bíblico diz que tinha 3.000 homens, na verdade era uma comunidade talvez com 10.000,
Porque imaginemos 3.000, metade casados, 1.500 mulheres, 4.500. Vamos facilitar a conta, 2 filhos para cada família. Talvez 7.000, 7.500, 8.000 fosse a composição, a membresia daquela primeira igreja. Crescimento extraordinário, Deus abençoando. Lucas, ele é impactado, o autor do livro de Atos, por aquela comunidade que surge, e ele vai falar do modus operandi daquela igreja. Igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, e ela cresce. Só que ao crescer, as demandas vão surgir. Cresce o número dos discípulos, dos convertidos, cresce a alegria, crescem os milagres, cresce a operação da graça, cresce o contentamento com aquela comunidade que cai na graça do povo. Jerusalém está impressionada com a performance daquela comunidade de fé. Há milagres, há pregação expositiva, e eu gosto do equilíbrio de Lucas, porque ele diz assim: eles perseveravam na doutrina, gostavam de teologia, gostavam de pregação, gostavam de doutrina, mas gostavam também de comunhão, de relacionamento. Eles perseveravam na koinonia, na comunhão, mas gostavam também de oração, porque eles perseveravam na oração, e eles perseveravam também na adoração, porque eles partiam o pão, e esse partir do pão é celebração da ceia do Senhor. É uma comunidade equilibrada, é uma comunidade da doutrina, da comunhão, da oração e da adoração. Mas é também uma comunidade dos milagres, porque Lucas vai dizer que os apóstolos operavam sinais e maravilhas. Era uma igreja carismática, de manifestação de dons, de graça e poder. Mas era também uma comunidade de serviço, porque os necessitados entravam e eram atendidos nas suas necessidades. Eram acolhidos, não eram evitados, mas sim trazidos para o meio e suas necessidades supridas. E a igreja caía na graça do povo, crescia. No decorrer do capítulo, ou melhor, no decorrer do livro, nós somos informados do crescimento. Ela sai de uma comunidade de 3.000 em Atos 2, vai para 5.000 em Atos 4. Homens, sempre lembre disso, homens adultos, nunca contando mulheres. Sociedade patriarcal, que excluía as mulheres, sociedade que excluía crianças, não eram contabilizadas, mas elas estavam lá, no meio daquela igreja, uma igreja de 10, 12.000 membros. E aí surgem os problemas, que sempre acompanham também a convivência. Atos 6, a igreja já passou alguns anos, entre Atos 2 e Atos 6, se passaram alguns anos, talvez 6 anos, talvez 7, talvez 8, não mais do que isso. A comunidade está ali. E há 2 grupos de mulheres que compõem aquela comunidade. Existem aquelas mulheres que eram viúvas e nascidas em Jerusalém, judias de nascimento, judias nativa. Na linguagem carioca, judias da gema, nascidas e criadas em Jerusalém, que conheciam todo mundo, eram populares, seus filhos ali estavam, seus maridos já tinham morrido, e por causa da sua viuvez, numa época que não tinha previdência, que não tinha aposentadoria, que não tinha pensão por invalidez, não tinha nada disso, como que os idosos viviam? Hoje você contribui, atinge uma certa idade e vai receber a sua aposentadoria. Pode ser pouca, mas você recebe, ou por contribuição ou por idade. Como resolver o problema de viúvas? Não tem marido para sustentar, são viúvas. Se elas têm filhos, estão asseguradas, se os filhos são bons. A velhice vai ser patrocinada pelos filhos. Mas como ficam os casos das viúvas sem filhos? A igreja primitiva as amparava. A igreja primitiva cuidava delas.
a contribuição que era dada, depositada aos pés dos apóstolos, quando em Atos 2 diz que as propriedades excedentes eram vendidas e o fruto da venda depositado aos pés dos apóstolos, o objetivo era suprir demandas sociais da comunidade, para que nenhum necessitado houvesse. O objetivo era erradicar a miséria, erradicar a pobreza, erradicar a fome entre irmãos. Era inimaginável alguém ter o que comer na igreja primitiva e o outro não. As viúvas, então, eram supridas pelos irmãos, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos irmãos que compunham a membresia daquela igreja. Mas havia um outro grupo, um outro tipo de mulher que congregava na igreja primitiva. Eram mulheres também, e também eram viúvas, e também eram judias, e também tinham direito a serem amparadas. Só que elas eram viúvas helênicas. O que é uma viúva helênica que aparece aqui em Atos 6, logo no início do verso? Viúvas helênicas eram judias, mas que eram de outras nações, que foram para Jerusalém celebrar a Páscoa, celebrar Pentecostes. E ficaram tão impactadas com a igreja primitiva, com a experiência da conversão, com aquela comunidade extraordinária que havia surgido no tempo e na história, e elas não voltaram para as suas nações. As judias da África não voltaram para a África. As judias da Ásia não voltaram para a Ásia. As judias da Europa, que tinham se convertido com a pregação de Pedro, se recusaram a voltar para a sua nação onde morava. Elas disseram: não, eu moro lá, eu tenho vivido lá os últimos anos, mas eu quero permanecer aqui em Jerusalém, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa, eu conheci Cristo, o Espírito Santo está aqui fazendo uma obra, eu quero viver nessa comunidade de irmãos, eu não quero voltar para a Líbia, eu não quero voltar para a Grécia, eu não quero voltar para Antioquia, eu quero ficar aqui. Maravilha, que coisa boa. Como é bom quando temos irmãos que se apaixonam pela comunidade da fé. A igreja lhes faz bem, a igreja lhes acrescenta, a igreja lhes é agregadora, a igreja lhes é abençoadora. Como isso é bom. Só que tem um problema: ela é viúva, e em muitíssimos casos ela não tem filho. Como ampará-la? Como sustentá-la? Como alimentá-la? E os remédios? E as enfermidades? E as demandas dessa viúva? A igreja cuidava disso. Só que essas viúvas helênicas estavam enfrentando um problema no meio da comunidade da fé, no meio da igreja primitiva. Estava acontecendo que as viúvas helênicas estavam sendo preteridas na distribuição. As viúvas judias da gema, nascidas e criadas ali, que conhecia todo mundo pelo nome: Dona Raquel, Dona Sara, Dona Maria, todo mundo conhece, é popular, sabemos onde ela mora, conhecemos a família dela. Pegava a cesta básica, que era destinada às viúvas. E as viúvas helênicas, que não eram populares, que não eram de Jerusalém, que não conheciam ninguém, que estavam ali na membresia, mas não era do grupo primeiro de Jerusalém, estavam sendo esquecidas, ou preteridas, ou deixadas por último. E aí surge um problema. Elas reclamam aos apóstolos, Atos 6. Olha, Pedro, olha, João, Mateus, olha, não está legal, está injusto. As minhas irmãs, que têm direito a essa cesta básica aí, e que nasceram aqui, estão recebendo, certinho, no segundo sábado do mês. A igreja se abre. Está lá o DAC da igreja primitiva fazendo o trabalho competente.
Então, chegando certinho, cadastradas, passam pela assistente social e recebem a porção do amparo que a igreja primitiva lhes dá. Mas eu não estou recebendo. E aqui tem uma penca de viúvas que foram esquecidas, que não estão recebendo. Estamos ficando por últimas. Pedro, João, resolvem isso. Isso não é justo. Se a igreja primitiva disse que daria para todas, que dê para todas. Os apóstolos se reúnem e dizem: olha, temos um problema para resolver. E realmente essa dinâmica injusta está acontecendo. Aquelas que nós conhecemos estão recebendo, e outras que são apenas um nome distante, um rosto no meio da multidão da igreja primitiva, não está. E aquela senhora. Só que temos um problema. Nós temos que pregar, nós temos que orar, nós temos que lidar com a evangelização, com a pregação da palavra aqui em Jerusalém. Quem fará esse serviço? Quem vai cuidar dessa demanda social? Cuidar das cestas básicas, fazer as listas, organizar as filas, separar os grupos. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar 7 homens, 7 varões, e vamos encarregar do serviço social da igreja, porque a igreja não pode deixar de fazer o serviço social. A pregação da palavra também não pode ser prejudicada. Nós, apóstolos, não podemos deixar de pregar. O povo tem que ser alimentado com a pregação, e o que alimenta a vida do crente é a palavra. A pregação é tão importante quanto a cesta básica, mas não adianta pregar para barrigas vazias. E não adianta alimentar barrigas, mas não alimentar a alma. As duas ofertas precisam ser apresentadas ao povo. A pregação da palavra que alimenta a alma, que edifica a igreja, que edifica o crente, mas também as cestas com suprimentos, com alimentos, precisam ser corretamente e de maneira justa, igual. As cestas precisam também ser entregues para as judias daqui e as judias de fora que estão conosco, sem preferências e de maneira igualitária. Quem fará esse serviço? Atos 6 nos diz que 7 homens são identificados, eleitos, consagrados pelos apóstolos, e eles então começam a cuidar do atendimento social da igreja. É a origem do diaconato. São assim que os diáconos surgem pela primeira vez na história da igreja. De maneira que oficiais, especialmente diáconos, são aqueles que cuidam das demandas físicas, materiais, as necessidades emergenciais que surgem na igreja e precisam de enfrentamento, precisam de atendimento devido. Mas aí, quando os apóstolos vão promover, identificar e promover essa consagração de 7 diáconos, daqueles homens que estão mencionados ali, alguns deles muito conhecidos nossos. É o caso, por exemplo, de Estevão, que vai ser o primeiro mártir da igreja. É o primeiro que morre até mesmo antes do primeiro apóstolo assassinado, que foi Tiago, irmão de João. Homens que nós estamos familiarizados: Parmenas, Timão, Nicolau, Filipe, Prócoro, Nicanor, levantados para atender essa demanda social. Só que a igreja primitiva aqui tem mais ou menos 10, 11, 12 mil homens. Quem pode exercer esse trabalho? Não é qualquer um. É muito interessante que os apóstolos não, os interessados venham, os com dinheiro no bolso venham, quem quiser venha. Tem critério. Qual é o critério?
eles vão dizer lá no verso de número 3, que é a base do meu sermão. Tudo que nós ouvimos aqui até agora é a introdução. O verso 3 é o verso que controla o capítulo 6, onde os apóstolos vão dizer: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Havia uma necessidade urgente, importante, mas não era para qualquer um colocar as mãos naquela obra, porque era, afinal de contas, a obra de Deus. E os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, são dirigidos a estabelecer um crivo, um critério, para que o trabalho de Deus pudesse acontecer da maneira que Deus quer, com excelência e para a glória do seu nome. E estabelece, portanto, aqueles critérios que ali estão expostos no verso 3. O primeiro deles é um critério que a gente pode chamar de critério eclesial. Escolhei dentre vós, no meio do povo, no meio do rebanho. Diferentemente de pastores que são estrangeiros, são de fora, a igreja elege um pastor formado em outra igreja, que se converteu em outro lugar, e o elege e o traz para atuar no pastoreio da comunidade. Diáconos não, presbíteros não. Em tempos de eleição, a igreja não vai ver quem são os bons presbíteros congregacionais, quem são os diáconos da denominação que se destacam nas suas igrejas. Façamos um convite, aluguemos uma casa para eles, paguemos sua passagem, quem sabe até os remuneremos, e venham para cá, e sirvam como diáconos, sirvam como presbíteros. Escolhei entre vós, é no meio do rebanho, é no meio da igreja. Reverendo Porto Filho, de saudosa memória, a frase que Reverendo Porto Filho proferia e que marcou uma geração de pastores: a igreja é minha mãe, dela me alimento, ela cuida de mim. A igreja é aquela comunidade geradora de vida. Pessoas se convertem e são inseridas na comunidade da fé. Elas são alcançadas pela graça e são enxertadas na videira, que é o corpo de Cristo. Nós somos ramos da videira. Fazemos parte da grande igreja universal que se espalha por toda a terra. Somos parte de uma grande comunidade que só Deus conhece. E oficiais, diáconos, presbíteros brotam, surgem, são formados, saem, emergem da própria comunidade da fé. É verdade que há casos onde pastores também são formados na própria igreja, que depois hão de pastorear. Tenho colegas que passaram por essa experiência. Reverendo Reverendo Daniel Lima, atual pastor da Igreja Congregacional de Venda das Pedras, nascido e criado naquela igreja, onde o seu pai, Reverendo Daniel Lima, passou mais de 50 anos pastoreando, e hoje é o pastor titular da igreja. Eu fui no dia da posse do Reverendo Daniel, e ele falando das mulheres que o pegaram no colo, das irmãs que viram ele crescer e que estavam emocionadas, vendo o pai passar o cajado para o filho. Eu lembro de uma história maravilhosa que envolve pastores orgulhosos, com o saudoso ministro presbiteriano, Reverendo Antônio Elias, numa mesa de almoço, com vários pastores, com vários presbíteros, almoçando, seminaristas também, e as irmãs da SAF, porque lá é a Sociedade Auxiliadora Feminina, o que nós chamamos de UAF. E as irmãs da SAF, como sempre, bondosamente, exercendo o seu ministério com almoço, a mesa linda, com toalha, com comida, aquela mesa farta, um domingo de igreja. E aí os pastores, e eis que um jovem, recentemente ordenado, a irmã foi servir. E quando se dirigiu àquele jovem, pelo seu nome, ele, na frente de todos,
se recusou que ela o chamasse pelo seu nome e disse: não, fulano não, reverendo fulano. Reverendo Antônio Elias ouviu e falou assim: rapaz, que bobagem, essa irmã trocou as suas fraldas, você era a criança mais catarrenta da igreja, ela trocou as suas fraldas, te pegou no colo, te viu crescer. Não é reverendo fulano, não é fulano mesmo. Há pastores que são formados na igreja, mas há sim, na sua ampla maioria, pastores que vêm de fora, que são convidados. Foi o meu caso, foi o caso do reverendo Jurandir, foi o caso do reverendo Anderson lá em Andorinhas, daqui para lá, de lá para cá e daqui para lá. É o caso do reverendo Silvio, congregacional de Marambaia. É o caso do reverendo Márcio Caldas, que vem da primeira igreja Assembleia de Deus, depois o Manancial de Vida, depois a nossa igreja, agora em Lindo Parque. Diáconos não. Diáconos são formados na igreja, conhece o povo, sabe quem são as pessoas, conhecem as demandas, são sensíveis às necessidades, amam servir. Escolhei entre vós, no nosso meio, para a glória do nome do Senhor. Há um segundo critério estabelecido pelos apóstolos. Verso 3 também. Irmãos, escolhei entre vós. Mas não basta ser da igreja. Não basta estar entre nós. Porque se bastasse ser entre nós, vem qualquer um que está em nosso meio. Tem que ter outros critérios, tem que ter outros predicados, tem que ter outros elementos que fazem parte da vida e principalmente do caráter. E aí os apóstolos vão dizer: escolhei entre vós 7 homens, mas 7 homens de boa reputação. Há um critério ético. Além do critério eclesial, há um critério ético. Porque na comunidade, inclusive na comunidade primitiva, havia aqueles que eram de boa reputação e aqueles que não eram de boa reputação. Ananias e Safira são exemplos de gente sem reputação alguma. Foram fulminados pelo Espírito Santo porque mentiram ao Espírito. Conhecemos a história, e são da igreja primitiva, são membros, e fulminados, banidos, excluídos da comunidade pela própria mão de Deus. Escolham, mas saibam escolher. Escolham aqueles que têm uma boa reputação no meio da comunidade. É um critério ético, aqueles que são olhados e são considerados irrepreensíveis, não perfeitos. Porque se formos, irmãos, escolher obreiros para atuar numa função e exigirmos perfeição, eu preciso sair do púlpito, porque tenho defeitos. Você não poderá fazer nada na igreja, porque você é eivado de defeitos. Somos marcados pela natureza adâmica, pecaminosa, e ela nos acompanha. As nossas melhores intenções podem vir carregadas de pecaminosidade. O nosso louvor mais sincero pode vir acompanhado de ranhuras do nosso caráter. A pregação mais eloquente, ela pode vir acompanhada de vaidade. Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, ele chegava para a igreja e dizia, ele era, além de pastor da maior igreja de Londres, o Tabernáculo Metropolitano, que era uma igreja batista de 15 mil membros, em pleno século XIX, e ele tinha um orfanato para milhares de crianças e dirigia um seminário. A igreja produtora de pregadores, e ele era referência, ele era o maior pregador do século XIX.
O apelido do reverendo Charles Spurgeon era príncipe dos pregadores. Igreja produtora de pregadores, então na hora de pregar o povo, atento, porque tinha um pastor bom de púlpito. Os seminaristas então que iam pregar, todo mundo, era referência, era o principal momento. E ele dizia para a igreja: não se impressionem com eloquência, com retórica. Não fiquem elogiando jovens que falam bem, porque pregar é muito mais do que isso. Oradores, o teatro tem. Oradores, a universidade tem. Oradores, as assembleias nacionais, os sindicatos têm. Pregar é uma outra coisa. Pregar é trazer a mensagem de Deus. E para trazer a mensagem de Deus, o ministro tem que receber a mensagem de Deus. Porque se ele não recebeu, se não veio do alto, não é mensagem de Deus. É uma exposição, é uma preleção temática, não é pregação. Então, os apóstolos dizem: olha, precisam ter boa reputação. E concluindo o que o Spurgeon dizia: não olhe apenas a retórica do seminarista, observe a vida dele, como ele trata a mãe, como ele lida com o vizinho, como ele trata a esposa, os filhos, como ele trata os irmãos da comunidade da fé. O critério, portanto, que os apóstolos colocam é o critério ético, que seja entre nós, da eclesia, da comunidade eclesial, mas que não seja qualquer um. Escolhamos aqueles que possuem uma boa reputação, têm um bom nome, não o nome da família, não o nome de origem. Nome porque quando você ouve o nome, não, é um homem de Deus. É imperfeito, mas ele é crente. É um servo do Senhor, eu conheço. Nós aqui na igreja primitiva, todos, olhamos e a ele reputamos um bom nome, ele tem um bom testemunho entre nós. Ele é um homem comprometido com a causa, ele é comprometido com a obra, é um homem de oração, é um homem espiritual. Critério ético. Ministério, irmãos, não é brincadeira. Oficiais da igreja não são escolhidos por serem populares, porque são antigos, porque são novos, porque são risonhos, porque são ricos, porque são pobres, porque a família é grande, ou porque a família é muito pobrezinha e temos que dar uma moral para a família, ou porque temos que escolher, porque se não escolhermos ele vai embora magoado. Não é questões políticas que definem isso, mas sim a operação da graça de Deus. Critério ético. Mas há também um terceiro critério, colocado pelos apóstolos naquela escolha, naquele levantamento, naquela eleição, naquela identificação de diáconos. Além de serem da eclesia, além de serem éticos, de boa reputação, eles também vão dizer que sejam cheios do Espírito, que é, sem dúvida nenhuma, o critério mais importante colocado ali. Cheios do Espírito, que conheçam a Deus, que conheçam o Espírito, convertidos, realmente regenerados, cuja conduta você olha, não é um homem crente, mas não é só crente porque a ele reputamos uma boa conduta, não há escândalos na vida, porque esse é o critério ético. Além dessa conduta austera, responsável, bonita, elogiável, além disso, há um elemento de unção, de espiritualidade. O céu se manifesta quando nós olhamos e vemos e nos deparamos com esse irmão.
cheios do Espírito. E o que eu acho mais interessante nesse critério, na exigência imposta pelos apóstolos, é de que a demanda surgida era entregar cesta básica. No nosso pragmatismo, para entregar cesta básica, eu entendo que pastores precisam ser cheios do Espírito, missionários cheios do Espírito, ministros de louvor cheios do Espírito, líder da reunião de oração cheios do Espírito, professor de escola dominical cheio do Espírito. Mas para entregar cesta básica, fazer lista, Dona Raquel, Dona Maria, Dona Joana, Dona Joafina, algo tão aparentemente simples, corriqueiro, do cotidiano. Basta ter sensibilidade, basta saber fazer conta, lidar com dinheiro. E aí nós, às vezes, preenchemos o diaconato, porque ele é operoso, ele é alguém muito animado. Mas para os apóstolos, para colocar a mão na obra de Deus, para alistar, repartir os recursos, distribuir a cesta, para algo aparentemente tão fácil de se fazer, braçal, tem que ser cheio do Espírito. Porque na obra de Deus, toda obra é de Deus. Não é só o púlpito, não é só o louvor, não é só a reunião de oração. Operar o som da igreja é serviço ao Senhor. Abrir a cantina, fritar os salgados, oferecer aos irmãos, ter aquele momento agradável, é serviço ao Senhor. Quando as irmãs, num domingo, após a escola dominical ou após uma assembleia, elas abrem mão de suas famílias, abrem mão de suas residências, e com todo carinho elas preparam a comida dos irmãos para aquele almoço que antes da pandemia a nossa igreja tinha tanta tradição, tantos almoços, tantos encontros aqui. Eu não vejo a hora de voltar aos tempos do café da manhã entre a reunião de oração e o culto matutino. Chegar cedo na igreja, ir ali na cozinha que está em reforma, e ver as irmãs cortando queijo, fatiando, cortando mamão, preparando o café, colocando Nescau, porque tem aqueles que gostam de Nescau, fazendo ovo mexido, dando briga, inclusive, que todo mundo quer ovo mexido. Ovo mexido e pão de queijo, é um problema, a gente tem que triplicar, todo mundo quer. Eu quero que esse tempo volte. E esse serviço, servir a mesa, a exigência para fazê-lo é a mesma que se a esta irmã ou a estas irmãs, a ela ou a elas fossem dadas a oportunidade de pregar a palavra, porque para pregar a palavra tem que ser cheio do Espírito, para cortar o pão tem que ser cheio do Espírito também. A obra de Deus não é lugar de carnais. A obra de Deus não é lugar de gente carnal. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Não é outro critério, não é por outras razões. Se porventura você conhece alguma comunidade, alguma igreja, onde a distribuição dos serviços não acontece desta maneira, está errado. Porque a operação e as oportunidades precisam ser conforme a manifestação da graça de Deus, e os obreiros precisam ser cheios do Espírito. Permitam-me
repetir aqui um exemplo que os membros da igreja conhecem, porque eu já citei mais de uma vez, porque foi um exemplo que muito me impressionou. Temos visitantes aqui nessa manhã que talvez não conheçam essa história, então a eles principalmente eu dirijo esse exemplo. Você que já ouviu, tenha paciência. É a experiência que o pastor Paulo César do Logos, ele experimentou quando foi cantar na Igreja Batista de Campo Grande. Na hora dele anunciar a canção do repertório, que era a canção Situações, um rapaz levantou a mão. E do meio da igreja, isso era um culto à noite, e isso eu ouvi diretamente do pastor Paulo César. E aquele senhor pediu: pastor, eu posso me juntar a vocês aí no púlpito? Essa é a canção da minha vida. Eu gostaria de cantar em louvor ao Senhor. E o Paulo César, naquela ocasião, onde eu estava reunido, ele disse: eu nunca deixo isso. E aí eu vou repetir a expressão, o termo do pastor Paulo César. Eu não sei qual é a unção que está sobre a vida daquela pessoa, eu não conheço a vida dela. Eu levo muito a sério o ministério no Logos. E eu não sei qual é a vida daquela pessoa para permitir que ela suba ao púlpito e cante conosco. Mas ele ficou constrangido, ele não conseguiu dizer não, pela primeira vez. E aí ele autorizou. E a pessoa veio. E quando pegou o microfone, os temores do pastor Paulo César se confirmaram. A pessoa queria falar, além de cantar. E ele não sabia o que vinha. Podia vir uma maravilha, uma graça, e poderia vir uma bomba. Mas Deus é bom. O que veio foi graça. Porque o rapaz, ele disse: pastor, a canção Situações, ela é a canção da minha vida, porque eu estava num determinado domingo, passando aqui mesmo, por essa igreja. E era um domingo de tarde, por volta das 17 horas. E a igreja estava com as suas portas abertas. E eu ia me suicidar. Eu ia me matar. Eu tinha razões para isso, que eu considerava razões plausíveis. E quando eu passo na porta da igreja, a igreja de portas abertas, curiosamente de portas abertas, 17 horas, a canção é como uma flecha no meu coração. É como uma flecha no meu peito. E eu parei e ouvi. E quando a canção terminou e eu já percebi Deus falando comigo, eu me aproximei da porta da igreja. E a igreja estava vazia. Estranhamente, curiosamente vazia. E, para minha surpresa, a canção é executada pela segunda vez. E eu ouço novamente a canção Situações. E aí é que eu choro mais ainda. E quando a canção termina, vem a terceira execução. E assim sucessivamente. Terminava, vinha de novo, e aquela canção. Eu entro na igreja, sento. E fico no banco colado com a parede. E a hora do culto vai se aproximando. O culto era 18 horas. E todas as vezes que terminava a canção se repetia. Quando chega na hora do culto, aquele irmão entende o que aconteceu. Ele colocou a vida dele aos pés de Cristo. Ele entregou a vida dele para Jesus naquela igreja. E aí à noite, na hora que os grupos de louvor, a membresia chegando, ele entendeu o que estava acontecendo. Havia naquela tarde um operador de som na cabine de som da igreja, que ficava na estrutura de cima, colado com a parede, muito parecido com a nossa estrutura aqui. E ele não via. E aquele operador de som fazia testes de som. O som era novo. E ele só tinha um CD. O CD era do Grupo Logos. E o operador do som gostava da canção Situações. O rapaz não tinha a menor ideia que naquele momento em que ele fazia aqueles testes, lá embaixo, uma alma aflita estava tendo uma experiência com o Espírito de Deus e entregando a sua vida para a glória do nome do Senhor. Operador de som, mexer nos botões da igreja, nos botões do som, é serviço ao Senhor.
Entregar a cesta é serviço ao Senhor. Cuidar da contabilidade da igreja. Ser tesoureiro, porque é dinheiro santo. É dinheiro de gente sacrificada, que separa 10% e dedica à obra. É dinheiro de quem luta e acredita que está fazendo o certo, porque está sustentando a obra de Deus. Então o tesoureiro, ele tem consciência que aquilo é obra de Deus. Não é porque é habilidoso com dinheiro, habilidoso com números, mas é serviço ao Senhor. A dignidade que diaconisa Marinete, por exemplo, e a saudosa diaconisa Marina, a consciência delas do preparo da ceia, não é só pão, não é só cálice, é a ceia do Senhor. Nos meses em que a ceia do Senhor foi levada pelos oficiais nas residências, nenhum dia sequer, nenhum dos meses sequer, no tempo de pandemia, em que os irmãos receberam a ceia em casa, os elementos saíram daqui sem que o reverendo Davidson viesse numa sexta-feira de manhã, depois que a Joelma preparava, a Marinete recolhida por causa da pandemia, e a Joelma veio e preparou, e o reverendo Davidson vindo às 10 horas da manhã para consagrar, sozinho aqui. Não tem essa de receber e vamos mandar, porque tem que ter, é ceia. Aquilo não é bolacha, não é suco de uva. Aquilo apontam para o corpo e o sangue do Senhor, é ministério. Tem que ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não pode ser esperto, carismático, simpático, popular, gente boa. É coisa séria. Por isso muita gente entra e não consegue permanecer, porque é difícil. A obra é obra espiritual, por isso tem que ser cheio do Espírito. A igreja não está elegendo, não é um sindicato elegendo a mesa diretora, não é um clube desportivo, é uma igreja. É uma obra espiritual. O inferno odeia a igreja. E o diabo vai semear discórdia, o diabo vai atacar. O diabo vai se enfurecer. E pastor tem que aguentar rojão. Senão pula fora. Presbítero, aguentar rojão. Pula fora se não aguentar. Diácono, aguentar rojão. Professor de escola dominical, aguentar. E quando nós exercemos o ministério, acontece uma coisa: somos abençoados, nos alegramos, mas a gente sabe que é difícil. Mas ao mesmo tempo, irmãos, como é bom, porque é peso de glória. Turbulências, dificuldades, problemas na comunidade não são nunca argumentos para que a gente deixe. Eu já falei isso na igreja e falo isso muito para os meus alunos. Quanto maior a turbulência na igreja, mais o pastor tem que ficar para acabar, para acalmar. Pastor que pula fora no ministério porque tem problemas na igreja, ele não tem chamado pastoral. Ele gosta, ele acha bonito, mas ele não tem chamado pastoral. Chamado pastoral, chamado para oficialato, chamado para o presbiterato, chamado para o diaconato, implica em ser cheio do Espírito Santo, porque a obra é espiritual. Satanás se levanta contra a igreja, ataca as famílias, semeia discórdias, ficamos enfermos. Não tem problema não. A Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja avança, a igreja segue fazendo trabalho porque é espiritual. Há um quarto critério que também os apóstolos colocam. Ele vai dizer que seja da igreja entre vós, que tenha boa reputação, que sejam cheios do Espírito,
mas também de sabedoria. Homens sábios. E esse critério, que na falta de um termo mais apropriado, a gente pode chamar de critério intelectual, embora não está tratando de intelectualidade aqui. Intelectualidade é uma outra coisa, é uma outra dimensão da capacidade cognitiva. Aqui é sabedoria divina, do alto, principalmente na questão de tomada de decisões. Ser sábio, saber ouvir, saber decidir. Principalmente aqueles irmãos que estavam lidando com a demanda de tanta pressão. Imagine lidar com aquelas mulheres reclamando que não tinham recebido a cesta. Imagine as intrigas, imagine as acusações. Estavam sendo preteridas, já chegaram para os apóstolos dizendo que estavam sendo esquecidas. Imagina a dificuldade. E os irmãos têm que apaziguar, têm que baixar a temperatura, têm que encontrar soluções, têm que ouvir. O ministério dos oficiais, assim como o pastoral, tem que ser propositivo, propor um caminho. Então é estabelecido, olha, que sejam também homens cheios de sabedoria. E como, irmãos, na liderança precisamos ser sábios. E o oficialato da igreja representa essa liderança, que junto com o pastor atua na igreja. Diáconos sábios, presbíteros sábios, diaconisas sábias, pastores sábios, mestres sábios, ministros de louvor que são sábios. Esse predicado é uma exigência também que é colocada ali perante a comunidade da igreja primitiva. Por fim, o último critério que é colocado, quando os apóstolos vão dizer, aos quais encarregaremos deste serviço. Critério carismático. Carisma é a palavra grega para dom, serviço, ministério. Ou seja, aqueles homens estavam sendo levantados para o quê? Para aquele serviço. Qual serviço? Em Atos 6, distribuição de cesta básica. Em outras palavras, o que os apóstolos estão dizendo? Olha, o Prócoro, Pármenas, Estevão, esse é o serviço. Não queira depois desistir dele. Levantemos, portanto, homens do nosso meio, que sejam de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e entreguemos a eles este serviço. O serviço de distribuição da cesta, de acolher as viúvas. Há muita gente que quer, às vezes, exercer o ministério, seja ele qual for, e quando o ministério começa, percebe a dificuldade que é, a luta que é. Pastores desistem do ministério porque eles vislumbram aquilo que aparentemente parece ser, aparentemente é glamouroso, uma carreira bonita. E quando entra no ministério, percebe que nada disso, é muito difícil. E desiste. Gente que sonha em ser missionário e volta destruído do campo missionário, porque Deus não o levantou, Deus não o colocou. Estendeu a mão para fazer um trabalho que não foi chamado para isso. Aqueles que são levantados por Deus para determinado serviço, se tem consciência do chamado, na Bíblia Sagrada, irmão, chamado é para ser vivido, cumprido até o fim. Pastor tem que ir até o fim no seu ministério. Diácono até o fim, até a glória. Presbítero até a glória. Ah, mas está uma pressão terrível, tem um monte de problema. Para isso que Deus levantou. Para serem os instrumentos de solução. Não é para pular do barco. Na verdade, usando aqui as categorias da náutica, passageiro tem o direito de ficar apavorado e pensar em pular do mar. A tripulação que trabalha com o capitão, não. O capitão, menos ainda.
Ele tem um compromisso profissional, moral e vocacional: levar o navio em segurança até ser atracado no porto. Salvar a tripulação, salvar a si mesmo, salvar os passageiros. O oficial não se desespera, se assusta e entrega as funções. Ele vai até o fim. Na Bíblia é assim. Ainda que na prática não seja o que aconteça, mas na Bíblia é assim. Não há aposentadoria no reino de Deus. Não há renúncia, não há impeachment. O que há é ministério, é vocação, é uma consciência, e não tem idade. Ah, pastor, eu estou muito idoso para ser diácono. Ah, pastor, eu estou muito idoso para ser presbítero. Meu irmão, Moisés foi levantado com 80 anos. 80. Estava Moisés apacentando os rebanhos de Jetro. Êxodo, capítulo de número 3. Sabe quantos anos Moisés tinha ali? 80. Quem entrega, porque tem sempre alguém que entrega a idade dos outros, né? A gente não consegue descobrir a idade de Adailza, mas de Moisés a gente sabe. Faltava um Estevão na vida de Adailza, porque Estevão entrega a idade de Moisés. Atos capítulo 6, no discurso de Estevão, em que ele é apedrejado, ele fala: Moisés com 80 anos. Vou orar por um Estevão em Adailza. 80. Ah, pastor, 80, tô todo ruim. Não tem, irmãos, idade para iniciar na obra. Eu conheci um pastor que foi chamado com mais de 60 anos de idade para pastorear, pastor João. Conheci pessoalmente. O importante é servir. Não sei exatamente, e se saberia também não diria, a idade em que a diaconisa Marinete foi consagrada, mas já era uma senhora. A diaconisa Marina já era uma senhora. E quem pode dizer que elas não serviram? Quem é que vai levar? Não, elas não serviram não. Quem é que vai dizer? Serviram. Reverendo Jurandir, tudo bem que ele já era pastor ordenado já há muito tempo, mas ele assume a igreja, já é um senhor de cabeça branca, já era avô. E foi o pastor do consolo da igreja, na hora que a igreja chorava pela partida do reverendo Adair. E veio e consolou a igreja. Ah não, pastor, tinha que vir um jovem para poder alegrar a igreja. Deus levanta um senhor com características muito próprias. E foi uma bênção para a igreja. Não há idade para fazer a obra de Deus. Mas lembre-se, tem que saber qual é a obra. Não queira pregar, meu irmão, se você não tem esse chamado. Pregue como todo crente tem que pregar. Agora, pastor, quero pregar no púlpito, domingo à noite. Tem chamado? Você prega. Não tem, faça outra coisa. A menos que Deus tenha esse chamado para você. Ah, pastor, eu quero ser presbítero, porque eu quero fazer parte das reuniões, saber do que acontece na igreja. Tem chamado para isso? A porta está aberta. Não tem? O serviço é árduo, irmão. Posso te dar alguns exemplos práticos de serviço árduo? A igreja sabe, por exemplo, de inúmeras reuniões, inúmeras. De novo, inúmeras. Reuniões que começaram aqui 9 da manhã no sábado, e terminaram 17 horas. Está disposto a isso? Ou não está disposto porque a esposa vai reclamar? Porque sábado é o dia da família. É o dia de levar o filho no parque. E eu acho que é mesmo. Eu também acho que é dia da família e eu sou casado. Mas o ministério e as demandas precisaram. Houve demandas que precisavam ser atendidas daquela maneira, naquele dia, com aquela dedicação.
Está preparado? Ah, não, pastor, me chama todo dia, sábado não me chame. Então, não dá. Porque só o DAC já é sábado. E o DAC precisa de diáconos. Porque cesta básica é coisa de diácono. Está preparado para sair daqui tarde? Hoje, por causa da segurança, ou melhor, da insegurança, da violência, as reuniões tarde da noite estão cada vez mais raras. Mas eu e os oficiais saímos daqui mais de uma vez, mais de meia-noite. Eu já cheguei na minha residência 2h30 da manhã, saindo do gabinete 2h10, 2h05, porque a demanda urgente, complicada, complexa, exigiu. Não tinha outra hora, era uma reunião importante. 1h, meia-noite, isso na época do Modesto, depois o seu Rogério, depois a Ari, a Bruno também. Está preparado? É o serviço. Está preparado a receber, por exemplo, um telefonema do pastor Idauro, 10h30 da noite? Meu irmão, preciso que alguém me acompanhe para uma emergência familiar. A família está me esperando, 11 da noite, e não tem hora para sair. Estou dando fato aqui, preservando família. Está preparado? Ah, não, pastor, 11 horas, pelo amor de Deus, deixe de ser um pastor inconveniente. Então você também não, então não dá. O serviço é esse. Está preparado a ir lá no Catarina para levar a ceia? Lá no Coió? Lá no Coluba? Ou quer levar a ceia em Caraí e Santa Rosa só? Então não dá. Porque tem a turma do Catarina aqui. Não, pastor, lá eu não vou. Então não dá. Porque o pastor precisa. Não, mas o senhor é pastor, né? O pastor pode. O pastor pode por quê? É para todo mundo. Está preparado para abrir mão de final de semana, de feriado? Porque a demanda emergente surgiu e precisa ser atendida. Se não tiver, meu irmão, faça o que você quiser. Tem serviço de monte na igreja, mas não seja oficial. Os apóstolos dizem, os quais encarregaremos deste serviço. Não havia desavisados, eles sabiam qual era a demanda. Tem demanda. Está preparado para entrar um bêbado na igreja e você ser o primeiro time que aborda? Se tiver medo de bêbado, porque é fácil receber uma família cheirosa, bonita, casal, homem e mulher, 2 filhos, servidores públicos que contribuem com a igreja, que vêm comprar um apartamento, vieram morar perto da igreja. A mulher canta, ou ela toca teclado, o marido é operoso e bom de serviço. Essa é a família dos sonhos que a gente chega na igreja e recebe. Mas quando vem alguém complicado? Semana passada, 4 aqui na igreja, domingo de tarde. 4 aqui, domingo de tarde. Sandra, Daniele Cordeiro, Sandra, minha esposa, no caso, Daniele Cordeiro, cuidando com elas lá na introdução. Gazinho se levantou, foi lá para atender também. Jaldo, Renê. Atendi um angolano aqui que veio precisar de ajuda. O rapaz foi assaltado, tive que mandar ele para a embaixada da Angola. O rapaz morava em Nova Iguaçu, tinha que chegar em casa, e não era, perdão da expressão, não era migué da parte dele. Ele, pastor, não quero 1 centavo. Por favor, o ônibus, me bota no ônibus. Eu desço, sento o rio, vou até a embaixada, e na embaixada eu resolvo minha vida com o vigilante, com quem estiver lá. Além de colocarmos ele no Uber, o pastor Davidson botou ele no Uber, da casa do seu apartamento, do Davidson chamou, mandou o rapaz para lá. E demos a passagem, já que ele falou que era passagem, não era outra coisa, demos calculadamente a passagem para ele chegar em Nova Iguaçu.
o culto já tinha começado, faltavam 10 minutos para poder começar a pregação. Ou quando o culto começa, não, ninguém me perturba. Eu já tenho meus problemas, quem chegar aí, problema dos outros. Não serve para diácono. O serviço é este. Impede que outros irmãos o façam? Não. Mas o primeiro enfrentamento é destes. Aqui do lado da FIA, tem esse espaço ali aberto. Orem por esse espaço. Isso aqui está na iminência de ser espaço de cracudo. Aqui na frente. O portão foi derrubado ou roubado. Para que ali na frente a gente veja o que se vê na Avenida Brasil, não vai demorar. E daqui a pouco estão atravessando a rua e vindo aqui. E não vamos trancar os portões da igreja. Botar cadeado, botar senha. À medida que o membro vai entrando, a gente vai abrindo. Isso não vai acontecer. Portas abertas. E alguém tem que lidar com eles. É este o serviço. Aparecem aqui gente querendo enrolar a igreja, mas parecem também pessoas que realmente estão sofrendo e precisam de oração. Era uma quarta-feira, agora a igreja está para voltar à reabertura dos cultos, ou melhor, o reinício dos cultos com portas abertas. Está acontecendo o culto, mas online, está para voltar. E voltar comigo trabalhando com o tema dos desigrejados. Mas numa quarta-feira, eu aqui, com 10 irmãos mais ou menos, estava me preparando para poder... Aliás, tinha alguém pregando, e eu já ia encerrar o culto, aparece um rapaz, visivelmente perturbado, e depois não era perturbação. Se levanta pastor Davis, se levanta Claudinho e vai atender o rapaz. O cara não falava coisa com coisa. E Davis ora. E faltou pouco aquele rapaz não cair endemoniado aqui. Está preparado? Porque tem que lidar com gente endemoniada. Está preparado? É este o serviço. Está preparado para receber convocações emergenciais? Não, pastor. Para o senhor convocar reunião tem que ser com 30 dias de antecedência, na hora tal, no dia tal. Aí eu vou. Mas se for assim, de hoje para amanhã não vem, não. Então não serve. Porque as coisas da igreja não são tão controladas assim, tão organizadinhas assim. Há emergências. E tem que largar o que tem e vir. É este o serviço. Está preparado? Eu tenho filha pequena, eu fui pastor com filha pequena. Eu deixei de celebrar aniversários porque irmãos celebravam aniversário no dia. Eu lembro, inclusive, se a irmã Vânia Dutra me permite, 50 anos dela, celebrou, ela faz aniversário antes de mim, no mesmo mês. O meu é 16. E só tinha um sábado possível para a Vânia. Pastor, o senhor faz? O senhor celebra? 50 anos. Claro. Vim, preguei, celebrei. Eu lembro do Carlos Butinchi com a Dalma. Hoje não é teu aniversário também? Sim, é. Depois a gente come uma pizza. Não, não vou não. É meu aniversário, 50 anos. 50 anos. Entreguei a idade, né, Vânia? Não era para entregar, né? Todo mundo sabia. É este o serviço. O pastor está de férias. Morre um irmão da igreja. Mas eu estou de férias, não estou? É um direito, não é? Mas tem uma família enlutada. Eu tenho que vir. Nenhum de vocês aqui, e digo isso apenas como registro e ao mesmo tempo com humildade, nenhum de vocês foi em mais sepultamentos do que eu. Nenhum. Pandemia, Covid. Sou hipertenso. Sofro de apneia do sono. Durmo com aparelho desde os 30 anos de idade, estou com 47. Há 17 anos uso aparelho para dormir.
senão não durmo, não respiro, posso ter um infarto, posso ter um AVC. Se eu for viajar, tem que levar o aparelho comigo. Bivolt, instalado em qualquer lugar do Brasil. 3 medicamentos diários para controle da pressão arterial. Comorbidade. A Covid me pega também, não me pega? Mas eu tenho uma família lutada. É este o serviço do pastor. Ou eu vou mandar um WhatsApp, Deus console você. E mandar o WhatsApp pode ser a expressão máxima do que é possível você fazer naquele momento. Do pastor se espera, se exige um pouco mais. É este o serviço. No meu caso. Está preparado? São os critérios que os apóstolos colocam diante da igreja primitiva naquele momento. Quanto a nós, verso 4, nós faremos aquilo que é prerrogativa exclusiva nossa. Cuidaremos da pregação e da oração, do ministério da palavra e da oração, consagraremos a isso. O parecer agradou a todos, elegeram, identificaram naqueles critérios. E o verso 6, apresentaram-se perante os apóstolos, e estes, que concordaram com aqueles nomes, oraram, lhes impuseram as mãos, e assim começa o ministério do diaconato nas páginas do Novo Testamento. Saiba, portanto, irmãos, que aqueles que têm esse chamado, sua origem histórica e teológica e bíblica é essa aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus visite as igrejas, que Deus supra, levante obreiros, que dê pastores, que dê missionários, que dê operadores de som, que dê irmãos que trabalham na cozinha, que dê tesoureiros, que dê aqueles que confeccionam boletim, que dê agora, nesses tempos de pandemia, operadores da tecnologia, para que a transmissão chegue nos lares. Recebi uma mensagem linda de uma irmã: pastor, coisa boa esses meninos, né? Que bênção. O que adiantaria eu pregar para a igreja e em casa irmãos não conseguirem acompanhar? Estão, por causa do ministério de alguém. Abrem mão para estar lá em cima, provemos tudo que era necessário, caixa de som, ar-condicionado, para que o trabalho fosse o mais possível, desempenhado da melhor maneira possível, para ouvir o sermão, para não ficarem desconectados. Mas convenhamos, todo domingo. Mas é este o serviço. Eu não sei fazer. Talvez você não saiba. Ele sabe. E não houve nenhuma cobrança. Partiu deles. Pastor, vamos organizar o departamento. E outros irmãos: pastor, conta comigo para ajudar. Se precisar de alguma coisa para poder a gente prover, conta conosco, vamos prover. É esse o serviço. Que Deus dê graça, derrame do seu espírito, que Deus promova o seu bem, que Deus faça a sua igreja avançar, ser suprida, sempre para a glória do seu santo nome. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo